Eu tava há 1 ano e meio desaparecido aqui das redes sociais por causa de uma dívida de R$500 mil. Quase 3 anos atrás, eu fiz uma dívida de R$500 mil quando eu quebrei a empresa que eu tinha, que era uma barbearia, com 2 unidades, 7 colaboradores, 2 recepcionistas, um faturamento de R$35 mil médio, quando eu tive juros altíssimos, uma margem espremida, problema com colaboradores, com fornecedores. Dia 24 de dezembro de 2023, alguns que me acompanham aí desde o meu início, que são lá de São Paulo, viram uma enchente que viralizou até na cidade na época e tal, quando eu terminei de perder tudo que eu tinha. Na época o pessoal pediu para mim fazer uma vaquinha até e tal, para poder me ajudar. Aquela vaquinha arrecadou R$2 mil, mas a minha dívida ela era somada em juros e até eu terminar de quitar aquela dívida, R$500 mil. Hoje eu paguei 80% dessas dívidas por conta de empreender e o trabalho incansável que eu faço, não só sozinho agora, mas também junto aos meus sócios. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai é pedreiro, a minha mãe é diarista, a gente nunca teve muita coisa, a gente morava no mesmo quintal que a minha avó e a gente passou certa dificuldade em várias situações da vida. Quando eu comecei a cortar cabelo foi aos 13 anos de idade, eu prosperei bastante, eu cresci bastante, sempre tive muita garra, eu fiz mais de 40 cursos, tive muitos resultados, eu tinha carro, comprei carro pro meu pai, a gente viajava, estava negociando terrenos. Eu tinha uma barbearia, 2 unidades, recepcionista e tal, tinha um relacionamento, tinha muitos sonhos. Aos 20 anos de idade isso foi rompido, eu perdi tudo que eu tinha e entrei em um endividamento muito grande. Então eu devia fornecedores, credores, agiotas, bancos no meu nome, bancos no nome dos outros, de família, de amigos, locadores, e a dívida ela é assim, ela parecia que nunca iria ser paga. E minha dívida foi de empreendedorismo. Tem pessoas que fazem dívidas de consumismo, né? Mas a dívida ela é ruim, ela arranca o sono e a paz de qualquer forma. Passei pelo problema da enchente, o problema ficou muito grave. E aí eu, sem o empreendimento para conseguir dar conta de todos os juros e as contas que eu tinha que pagar, eu não consegui honrar com os meus compromissos. Eu sentei e conversei com a minha família e eu expliquei o que estava acontecendo. Então eu vendi tudo o que eu tinha, meu pai vendeu a casa e a gente não conseguiu eliminar nem 30% dessa dívida. Ligação por ligação, conversa por conversa, negociação por negociação, eu estou vencendo cada dia mais. Nesse processo, a gente realizou de uma forma que não esperávamos, que era a mudança de São Paulo para o Paraná, para que a gente conseguisse ter paz mental, saúde mental, que era uma coisa que São Paulo a gente já não tinha mais. E aí a gente conseguiu mudar para cá, mas, sabe, no 0 a 0, nada, não tinha nada. Então eu trabalhei 2 meses como operador de máquina de bordado em uma fábrica de bonés, trabalhei como colaborador em uma barbearia que me deu a oportunidade de trabalhar, também sou muito grato, trabalhei por 7 meses, e aí eu consegui novamente sair, abrir uma barbearia próxima ao bairro onde eu morava. Quando eu abri essa barbearia, tava rolando uma guerra entre traficantes, e essa guerra começou a ter muitas mortes perto da barbearia, e isso queimou o meu ponto. 3 meses apenas de empreendimento, que eu havia recomeçado com muitas dívidas a pagar ainda, eu tive que trocar, e aí eu recebi a proposta de um cliente meu, que era produtor artístico, e aí foi quando eu fui trabalhar na estrada. E aí foi onde eu conheci o Paraná. Então eu fui para Londrina, Maringá, Floresta, Sertaneja, Punta del Leste, Altamira do Paraná, Faxinal e vários outros lugares aí trabalhando, produzindo os cantores no camarim. Fechei várias parcerias. Graças a Deus também foi uma fase muito boa. Por problemas de saúde e problemas também financeiros, o escritório teve que fechar e novamente eu tive que recomeçar. E aí eu voltei para a vila onde meu sogro estava iniciando um projeto social e eu recebi uma sala onde eu poderia fazer os atendimentos também, uma outra sala onde nós iríamos iniciar alguns cursos, alguns trabalhos beneficentes também, outras arrecadações e tal. E reformamos todo o prédio, o projeto estava para ser, faltava mais 30 dias para ser inaugurado e novamente o projeto deu errado. E aí eu falei, eu não posso mais trocar de local, todas essas mudanças eu perdi cliente, eu precisava que os meus projetos fossem para frente, mas em momento algum. Esse ano eu tô com 23 anos de idade, eu moro no Paraná e eu completei 10 anos de empreendedorismo. E eu consegui, com muita luta,
Eu vou até sair aqui e vou mostrar pra vocês. Claramente, isso é só o início. Mas com muita luta, consegui novamente abrir a minha barbearia. E essa daqui é a minha barbearia, onde eu faço os meus atendimentos. E eu tava esperando para gravar esse vídeo de uma forma melhor produzida e tal, mas eu resolvi mostrar a realidade. E a minha barbearia não está pronta. A minha barbearia ainda falta pintar teto, falta pintar parede, dar acabamento, sabe? Ainda tem muita coisa para ser terminada. Mas ainda assim, com os frutos dessa barbearia, eu consegui pagar o curso, comprar o material, abrir um espaço e fazer com que a minha noiva montasse o espaço dela. E ela tá cuidando do espacinho dela, que também não tá pronto. A gente tá terminando de fazer um cimento queimado aqui. Com esses resultados, eu consegui também abrir uma loja de relógios. E aí, nesse processo, eu ouvi de uma pessoa assim: Paulo, se você tentar abraçar o mundo, você não vai conseguir nada. Tudo bem, eu sei que isso é loucura, mas eu não estou fazendo sozinho. Eu tomo conta da barbearia. É uma semente que eu plantei, eu irrigo e eu cuido. É uma semente que eu plantei o estúdio dela, mas que ela está cuidando por nós. Então, quando ela precisa de ajuda e assistência, eu presto essa assistência. A loja de relógios, eu consegui nesse processo, mesmo destruído, com o meu coração ferido, com a minha mente exausta, eu consegui ajudar o meu irmão a sair das drogas. Eu vi o meu irmão sair das drogas, quase morrer em São Paulo, dormir noites dentro de uma cela de cadeia por causa de droga, virar o meu líder de jovens na igreja. E a gente fez uma parceria, influenciei ele a montar a loja de pratas dele. E hoje ele vem prosperando também aqui no Paraná. E hoje fechei uma parceria onde ele também revende os meus relógios na loja dele. Eu vou te falar por que eu resolvi me expor desse jeito. Porque Deus vem operando extraordinário na minha vida. Ele vem fazendo coisas que mesmo eu destruído, as coisas aconteceram. Eu não resolvi os meus problemas, eu não quitei todas as minhas dívidas, mas eu vi que não foi pela minha força. Foi porque Deus tocou o coração de pessoas por este caminho. Ele me deu clientes, Ele me deu oportunidades, mas em momento algum eu cessei. O livro de Provérbios diz para me lançar as minhas sementes e não tirar a mão, pois eu não sei qual delas que vai dar certo. Empreender não é o caminho mais fácil, mas ele é o caminho que mais pode lhe trazer recompensa. Todos os homens na Bíblia que prosperaram, eles estavam empreendendo. Todas as vezes que Deus veio atrás de uma pessoa para dar um escape, que aí Deus me deu um escape, e Ele vai dar um escape para você. Só que o problema é que muitas das vezes Ele dá um escape e a gente todo volta para o mesmo buraco. A gente tem que aprender com aqueles erros, consertar e ir em frente, consertando cada vez mais, buscando melhoria. Todas as vezes que Deus chamou um homem, Ele chamou enquanto ele estava trabalhando. Moisés estava trabalhando para o seu sogro, Gideão estava trabalhando, moendo o trigo no lagar. Todos os homens estavam trabalhando, correndo atrás, não estavam com seus problemas resolvidos, mas Deus via o coração. Eu resolvi me expor desse jeito, porque eu vi que eu consegui, mesmo ferido, inspirar pessoas a se aproximar de Deus. Aquele que está cansado e oprimido, está exausto, vinde a mim, eu vos darei descanso. Essa é a palavra de Jesus. Se eu puder levar isso para frente, eu já me sinto realizado. Se você está passando uma fase difícil e você acha que ninguém consegue te compreender, e talvez a minha história se conecta com a sua, manda uma mensagem para mim, comenta alguma coisa aqui e vamos para cima. Eu resolvi quebrar esse silêncio e não deixar que o inimigo me calasse mais. E assim Deus também abençoou a minha vida, e aonde eu ponho a mão, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Não resolvi os meus problemas, mas para a honra e para a glória dele. Eu sei que tudo vai dar certo, já deu certo, e é questão de tempo. E eu quero transbordar desse conhecimento e desses acontecidos na sua vida, para te fazer inspirar, para te ajudar a talvez não se suicidar, porque quando eu passei por isso, eu não vou mentir, eu era de Mauá, e quem é de Mauá sabe, a gente tem a ponte do Boulevard, e a ponte do Boulevard é uma ponte um pouco alta, né? Se eu não me engano é esse nome, aquela que tem no centro ali e tal, que estava em reforma na época. Eu subi aquelas pontes, e lá de cima tinha uma grade com um buraco faltando, acredito que teve gente que já viu isso. Eu peguei
e calculei se eu me arremessasse lá de cima, se dava tempo do motorista não me ver caído e passar com o carro por cima de mim, porque eu não queria sobreviver à queda, eu queria morrer. E Deus ressignificou a minha vida.